diz alguma coisa. Deus usa um profeta, às vezes, tu menos imagina. Quem tu menos imagina, às vezes Deus usa para falar contigo. E a segunda verdade que eu consigo entender desse tema é que não importa o teu passado. Não importa se você estudou em escola pública, se você estudou em escola particular. Não importa se você veio de cidade grande ou de cidade pequena. Não importa se você veio de um lugar chique ou de um lugar pequeno. Não importa nada. Quando Deus escolhe usar você, se prepara, coloca-se diante dele, porque ele vai te colocar dentro do palácio do rei para profetizar para aquelas pessoas que estão precisando da tua palavra. Não importa, mas Cristiano, eu não tenho conhecimento, eu não tenho palavra, ninguém sabe quem eu sou, meu pai não é pastor, minha família não é uma família conhecida, não tem ninguém na minha casa que foi conhecido, eu sou lá do interior. Olha, errado ainda. Não importa. Se Deus te chamou, se prepara. Se Ele tem um propósito na tua vida, o que aconteceu daqui para trás não é importante. O importante é o que Ele quer fazer daqui para frente na tua vida. O que Ele quer daqui para frente, se prepara porque Ele pode fazer. E quando Deus quer nos colocar para profetizar, quando Deus quer nos colocar no caminho dele, quando Deus quer nos dar um ministério na sua casa, na sua obra, em qualquer lugar, quando Deus nos faz profetizar no palácio do rei, as pessoas mais altas, muitas vezes a gente acha que isso é um privilégio, e agora sim, agora Deus me chamou para eu subir num alto grau, Deus me chamou para ir a um lugar muito especial, e vou profetizar, e vou sair de lá cheio de presentes, vou sair de lá cheio de bênçãos, vou sair de lá cheio de coisas boas para a vida. Mas muitas vezes o chamado que Deus tem para ti é para profetizar para reis, é para profetizar para reis. Só que você vai sair de lá fugindo, só que você vai sair de lá correndo, porque muitas pessoas não aceitam quando Deus usa o seu servo, muitas pessoas não aceitam quando Deus usa você, que talvez não tenha aquela história de profecia que eles acharam que ele queria ter. Acabe não escuta Elias, e Elias sai da presença de Acabe, e Deus manda Elias, vai para o ribeiro de Querite. Ribeiro de Querite ficava a leste do Rio Jordão. Nesse momento ficava lá perto da casa onde Elias nasceu, lá no interior onde ele se criou. É um pequeno rio que corria 6 meses por ano. E lá Deus colocou corvos para alimentar Elias. Às vezes a gente fala alguma palavra de Deus, alguma profecia de Deus, e Deus faz a gente viver também essa profecia. Quantas vezes a gente profetiza alguma coisa, a gente vive junto. Elias profetizou que ia ter seca em Israel até que a palavra dele se cumprisse, até que ele falasse de volta. Só que Elias também passou por sede, Elias também passou por seca, e foi lá para o ribeiro de Querite, e lá Deus o sustentou. Lá Deus mandava de manhã e de tarde os corvos trazer pão e carne para Elias. Lá Elias tomava água do rio. Não era uma casa boa, não era um lugar bom, não era nada, mas ele estava na direção de Deus, e nunca faltou nada para Elias, até o momento que o rio seca. Então olhamos, meu Deus, mas se Deus me fez profetizar, por que Deus não me dá fartura? Por que eu passo também por essa dificuldade? Muitas das vezes o pastor passa pela mesma dificuldade que você está passando, não porque ele esteja com o mesmo problema que você, mas porque Deus faz ele sentir a mesma dor que você está passando. Às vezes você não consegue se abrir, o pastor vai te dar um conselho, vai te dar uma palavra de Deus, mas quem não sabe o que eu estou passando? Mas muitas vezes ele passa as mesmas dificuldades que você está passando quando ele te dá um conselho. Ele sofre as mesmas dores. Deus manda então Elias ir lá para Sarepta. Por quê? Porque secou o rio. O rio não tinha mais água. Os corvos pararam de alimentar Elias, e Elias vai para Sarepta. E eu falei para vocês sobre Jezabel. Jezabel é uma mulher prostituta, uma mulher imoral, uma mulher sacerdotisa de Baal. E sabe de onde que ela era? Qual o país de origem dela? Sidônia. E onde ficava Sarepta? Na Sidônia, no país de Sidão. E Sarepta significa casa de função. Ou seja, Deus pega Elias, que estava lá no deserto, tomando água do rio, sendo alimentado por corvos, leva ele agora para onde? Um lugar melhor? Não. Leva ele para dentro da casa dos seus inimigos, fora dos termos de Israel. Leva Elias lá para dentro do país de Jezabel. Jezabel tinha mandado matar todos os profetas.
servo de Deus. Lá ninguém gostava do pessoal de Israel. E Elias vai lá vestido com as suas roupas e profeta. Vai lá para Sarepta, no lugar onde se fabricavam os ídolos que ele estava combatendo. Deus queria mostrar para Elias que desde que você esteja diante da face dele, desde que você esteja fazendo a vontade de Deus, não importa onde você esteja, Deus vai te proteger. Tem pessoas aqui que podem estar trabalhando no meio de pessoas ímpias, trabalha, convive, estuda no meio de pagãos. Talvez lá na faculdade você está estudando, talvez lá no trabalho que você está indo, todo mundo é infiel, todo mundo está na maldade, todo mundo está na prostituição, todo mundo está adorando outros deuses. Todos os teus professores podem ser ateus e podem ser contra a vontade de Deus. Mas se Deus te colocou lá, é porque Ele tem um propósito na tua vida lá. Não fuja da vontade de Deus. Não fuja da onde Deus está te mandando ir. Mas Cristo, eu sou o único crente da minha sala. Eu sou o único que serve a Deus. Quando eu vou orar na hora da refeição, agradecer a Deus, o pessoal dá risada na minha cara. É lá que Deus te quer. Deixa eles ir. Porque para Elias, o desafio dele foi entrar no pior lugar onde ele poderia estar naquele momento, na terra dos seus inimigos. Mas lá Deus tinha um plano para Elias. Lá Deus queria mostrar para aquelas pessoas, Deus queria mostrar para aquele povo que Deus é Deus. E pode ser que lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá no lugar onde você anda indo, Deus quer fazer um milagre. Esteja pronto, seja a boca de Deus lá onde você está. Não fuja, não diga que tu não conhece Deus, não nega o teu Deus aonde você está, porque lá Deus tem um milagre. E Elias foi com as roupas de profeta, com a roupa de crente. Elias foi com o jeito de israelita, com a língua de israelita. Elias foi com o costume de Israel. E chegou no meio da cidade, e se fabricavam todos os ídolos. E detalhe, Deus às vezes parece que ele brinca com a gente. Ele fala: Elias, sai daqui, vai lá para Sarepta, que eu mandei uma viúva te sustentar. O povo estava passando fome, mulheres não tinham emprego naquela época, e Deus não disse: vai lá que eu quero sustentar a viúva, vai lá que eu quero fazer. Não, Deus disse: uma viúva vai se sustentar. Além de você estar no meio dos seus inimigos, às vezes a pessoa que você menos espera vai ser usada para te abençoar. A pessoa que você menos espera vai ser usada para trazer para você o sustento, para você a alegria, para você aquilo que você precisa, no momento que você precisa. E ele vai para Sarepta, fica um tempo lá, e de lá ele ouve a voz de Deus dizendo: volta, Elias, volta, que já deu tempo. Isso foram 3 anos sendo sustentado pela viúva. E o milagre do azeite, todo mundo conhece, do azeite da cumbuca e farinha da panela nunca acabou, né? 3 anos comendo farinha com azeite e água, mas não passa fome. A gente passa por algumas dificuldades na vida que a gente não sabe o porquê. Mas Deus, eu estou no teu caminho, eu estou fazendo as coisas direito, eu estou indo na igreja, eu estou dizimando, eu estou fazendo as coisas certas. Por que eu estou passando por isso? Deus tem um projeto, é só esperar. O filho da viúva morre, Elias ora, o menino ressuscita. Daí Deus diz: Elias, volta, que agora eu quero falar com Acabe, agora eu quero mostrar que eu sou Deus de Israel. Elias então volta lá do extremo norte, lá da terra de Sidom, volta para Israel, para Samaria. Quando ele chega no Monte Horebe, ele faz um desafio a Acabe. E esse desafio, que todos nós já ouvimos falar, né? Elias desafia os 450 profetas de Baal, desafia todo o reino de Israel, convoca todo Israel para cima do Monte Horebe, permite que os profetas de Baal façam o seu altar, permite que eles orem de manhã até 3 horas da tarde, pedindo ao seu Deus que caísse fogo do céu, porque o Deus que derramasse fogo do céu, esse seria o Deus que deveria ser adorado por Israel, esse seria o Deus de verdade. Elias faz um desafio, e é uma história linda, quando a gente consegue perceber que Elias arruma um altar, coloca o holocausto, e ele faz uma oração em poucas frases, e o Shekinah de Deus se materializa, se manifesta, cai sobre o holocausto. Aquele Shekinah, aquela glória que Elias estava buscando, aquela glória de Deus que ele estava procurando, cai sobre o holocausto e consome tudo, desde o holocausto, pedra, água, consome tudo. Elias, naquele momento, eu acredito que Elias pensou assim: agora valeu a pena. Agora valeu a
E nesse momento o povo que estava ali se ajoelha, se manifesta, dizendo: Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. O povo volta a confiar em Deus. O povo começa a ter uma revolução dentro de si. Elias fica tão feliz, tão alegre. Ele já profetiza que a chuva voltaria, a chuva volta, inunda a cidade, enche os rios, a bênção volta para o povo de Israel. Elias fica alegre. O povo pega os profetas de Baal, leva na beira do rio, 450 profetas de Baal, matam todos eles na beira do rio, e Elias sai dali revigorado. Elias sai com tanta força em Deus, tão cheio do poder de Deus, que ele corre mais rápido que os cavalos do rei. Ele corre quase 20 e poucos quilômetros para chegar à próxima cidade, correndo com o poder de Deus, porque agora Elias pensou: agora sim, o fruto do meu trabalho, o fruto do meu esforço, aquilo que eu sempre sonhei, se realizou. E como é bom quando Deus nos encontra, às vezes lá na dificuldade. Deus nos encontra lá longe, lá distante. Deus nos encontra, chama pelo nosso nome e diz: filho, vem, eu quero te colocar agora no lugar onde você deveria estar. Agora eu quero realizar os teus sonhos. Agora eu quero te dar aquilo que tu me pediu. Agora eu vou fazer de ti um grande profeta, eu vou fazer de ti uma grande pessoa. Como é bom quando nós estamos na direção de Deus, Deus nos chama para nos abençoar. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem um sonho. Cada um de nós aqui está aqui por um propósito, querendo alguma coisa de Deus. E assim como aconteceu com Elias, Deus tem todo o poder para te dar tudo aquilo que você precisa. Deus tem todo o poder para realizar os teus sonhos. Se você veio buscar alguma coisa aqui nessa noite, Deus tem todo o poder. Do jeito que a Shekinah de Deus se manifestou, Ele tem o poder de manifestar a glória dele nessa noite e abençoar a tua vida, de ser aqui uma outra pessoa, de ser aqui uma outra história, mudar a tua história daqui para frente. Deus tem esse poder. Se você não crê, eu creio, porque eu já vi Deus fazendo milagres. Eu já vi Deus fazendo muitas coisas. E Elias sai feliz da vida. Elias sai com o coração cheio da presença de Deus. Vai para a cidade, nas próximas cidades de Israel. E Acabe volta para seu palácio. Acabe volta para Jezabel. Grave esse nome: Jezabel. Acabe conta para ela, a rainha em exercício, porque Acabe virou só um lacaio de Jezabel. E Jezabel não sabendo o que fazer, porque Elias tinha matado os 450 profetas. O povo estava voltando a se arrepender, voltando para Deus. Acabe pega um único mensageiro, uma única pessoa, e diz: vai até Elias e diz para ele: e eu quero estar morta amanhã, enterrada, se até amanhã, nesse horário, eu não cortar o pescoço dele e não jogar ele pelas paredes, pelas ruas de Israel. Que foi isso que o povo fez com os profetas de Baal, degolado todos diante do mundo. Por que Jezabel não manda matar Elias, cara? Por que ela não manda simplesmente alguém passar a espada, alguém jogar uma flecha e matar Elias? Por que ela manda um mensageiro falar para Elias, com a ordem de Jezabel, que Elias ia morrer? Porque ela queria fazer um terror psicológico na cabeça de Elias. Ela queria fazer Elias voltar atrás. Ela queria botar medo na cabeça de Elias. Ela queria que Elias sentisse que, se você venceu os meus profetas, se você venceu os 400 na beira do rio, lá no Monte Carmelo, mas agora eu vou colocar o Estado contra você. Agora eu vou colocar o reino contra você. Agora eu vou colocar o exército atrás de você. Não são mais alguns profetas que estão lá clamando. Agora é o rei que se levanta. Israel se levantou contra você. E quantas vezes nós estamos no auge das nossas vitórias? Nós estamos no momento da nossa vida que nós estamos felizes. Nós estamos pensando: agora tudo deu certo, Deus se revelou, Deus me alimentou, Deus me deu força, eu conquistei o que eu tanto queria. E até tem uma palavra e nos joga para baixo novamente. Parece que as Jezabéis do mundo, parece que os demônios do mundo se levantam no momento que tu está mais com força. E agora tu recebeu uma bênção de Deus. Agora a promessa da vitória está na tua mão. Parece que Satanás levanta um único mensageiro dele, te diz uma palavra e te joga lá para baixo. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente? Comigo e com você? Quantas vitórias Deus já nos deu no passado? Quantas vezes Deus já abriu o mar para a gente passar? Quantas vezes Ele desceu fogo na nossa vida? Quantas vezes Ele fez milagre lá na nossa despensa? Quantas vezes Ele abriu o céu para nós?
por que desanimamos tão fácil. Sabe que a gente não consegue olhar para trás e ver o milagre que Deus já fez? Que se Ele quiser, Ele pode fazer qualquer coisa. Porque uma palavra de uma pessoa que não gosta da gente consegue jogar a gente no chão. Consegue jogar a gente lá no fundo do poço. E assim como Elias, quando escutou a palavra de Jezabel, ele podia ter se agarrado em Deus, podia ter orado, podia ter clamado, podia ter feito qualquer coisa. Mas o que ele faz é fugir. E fugiu para tão longe que ele saiu do seu próprio país. Ele fugiu para outro país. Ele saiu de Israel e foi para a região de Judá. Não era mais Israel, ele era outro rei. Ele saiu, atravessou a fronteira. E por que ele atravessou a fronteira? Porque às vezes o nosso inimigo está dentro do nosso território, está perto da gente. É carne da nossa carne. As pessoas que são usadas para nos desanimar muitas das vezes é sangue do nosso sangue. São pessoas que estão próximas. Aleluia. Porque o estranho não te aflige. Porque o estranho te xinga no trânsito. Da glória a Deus e continua. Mas quando é alguém parente, quando é alguém próximo, quando é alguém que te conhece, quando é alguém que mora do teu lado e fala que não vai dar nada, que não adianta continuar, que não adianta fazer as coisas porque não vai dar nada, porque o teu ministério acabou, porque tu não vai mais para frente, como isso dói. E Elias sai fugido, atravessou a fronteira, foi até o território de Berseba, e lá em Berseba ele deixou o seu servo. O servo que esteve com Elias todo esse momento, o ajudante dele. Onde ele passou dificuldade, quando ele passou desespero, quando ele estava lá na Sareca, quando ele estava viajando, quando o fogo caiu do céu. Essa pessoa que estava ao lado dele durante todo esse momento, ele deixa a cidade de Berseba e vai para o fundo do deserto sozinho. No momento que nós estamos caminhando, quantas pessoas nós deixamos para trás? De quem nós nos isolamos? Nossos amigos de oração, nossos amigos de fé, nossas pessoas que nos dão conselho, pessoas que caminham com a gente, que oram com a gente, que dizem: vai, consegue, Deus está contigo, tenta fazer, vai dar certo. A gente deixa essas pessoas para trás e vai sozinho. Sozinho na nossa mente, sozinho no nosso espírito, na nossa cabeça, pensando que nada vai dar certo, assim como Elias. Vamos até um pé de zimbro e deitamos embaixo. Sabe o que é um pé de zimbro? Zimbro é uma árvore espinhenta, quase como um gato. Ele não tem folha. Você vai deitar para dormir debaixo de uma árvore e não te dá sombra. E é isso que a gente faz. Nós nos apegamos em coisas que não são refrigério para a nossa alma e não clamamos a Deus no momento das nossas dificuldades. No momento que a dor é tão grande, a gente se apega em coisas que não trazem nada para a gente, não trazem alívio. Muitas pessoas se apegam em remédios, pessoas se apegam em bebida, se apegam em drogas, se apegam em amizades que não prestam, se apegam em trabalho, se apegam em tantas coisas, esquecem de orar a Deus, achando que isso vai trazer para a sua vida um refrigério, vai trazer um renovo, mas isso não traz nada para Elias. Elias deita debaixo do zimbro e quer morrer. Ele diz: Deus, mata-me. Deus, tira minha vida, porque eu não quero mais viver. Olha o estado de desespero da alma de Elias. Olha o estado de depressão que Elias entrou. O homem que há pouco tempo atrás estava clamando e Deus derramando fogo do céu, matando os profetas de Baal, agora está debaixo do deserto, debaixo de uma árvore sem folhas, espinhenta, pedindo a morte. E ele ainda diz: porque eu não sou melhor que meus pais. Ou seja, a lembrança da família de Elias veio à tona. Ele queria fugir do seu país, queria fugir da sua terra, queria fugir de todo mundo que ele conhecesse. Mas lá no meio do deserto, lá no meio daquele lugar ermo, sozinho, tudo isso vem à mente. Quando a gente está em desespero, quando a gente está com a alma quebrada, os pensamentos que vêm à nossa mente não são pensamentos bons. A gente traz todas as mágoas, todas as coisas do passado de volta. A gente ressuscita pessoas que nos falaram mal lá quando a gente era criança. Disseram: mas ele falou que não ia dar nada mesmo. Tal fulano não me ajudou. A minha família nunca foi para frente. Meus pais nunca foram pastores ou pregadores. Como é que você é alguma coisa? Eu não sou melhor que ninguém. Então Deus que levante outro. Quantas vezes você já tentou se livrar do ministério que Deus deu para você? Deus te chamou para algo. Quantas vezes nós queremos fugir?
Quantas vezes nós queremos abandonar aquilo para o qual Deus nos chamou? Mas nesse instante, veio um anjo, toca no ombro de Elias, diz: Elias, come, bebe, vai passar de quilômetros. Elias meio com sono, meio tonto, meio sonolento, ele acorda, come, bebe. É tão simples, a gente pensa, poxa, mas ele está sozinho no deserto, alguém toca no ombro dele, já come e água para ele. Tem mais alguém ali que ele pode conversar com alguém, ele pode desabafar, ele tem que... Ele simplesmente volta para o outro lado e volta a dormir. O anjo toca de novo: Elias, acorda, come, bebe, porque tu tem que caminhar bastante ainda. Vai, levanta. Então Elias come e bebe. Tem uma esperança, ele começa a caminhar. Mas qual o detalhe da caminhada de Elias? Ele caminha para o lado errado. Ele já estava 150 quilômetros longe do Monte Carmelo, onde Deus derramou o fogo. Ele já estava em outro país. De vez em ele usar a força daquela comida para voltar, fazer o seu ministério, ele vai ainda mais longe. Ele vai até o Egito. 40 dias de caminhada. Esses 40 dias de caminhada de Elias foram totalmente fora da direção de Deus. Muitas vezes nós viemos ao culto. Aqui no culto de terça-feira, quando o pastor traz uma palavra que é uma bênção, e parece que é o anjo dando comida para a gente, porque a gente come aqui, bebe aqui, volta para casa, os problemas continuam na nossa cabeça, no nosso coração, parece que nada resolve. Nós viemos no culto de quinta, Deus fala com a gente, Deus traz um pão para você, um pão quentinho do céu, e volta para casa como se nada tivesse acontecido, com seus problemas, com as suas dificuldades, com suas dores, e você não entende o que está acontecendo na tua vida. Deus está te dando pão, Deus está te dando água, e a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. E Deus está falando com a gente todos os dias, em todos os lugares, e a gente, com a nossa dor, nosso coração partido, na nossa angústia dentro do coração, nos leva a nós afastarmos ainda mais de Deus. Porque Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. Porque Deus fala com o irmão do lado, não fala comigo. Porque Deus abençoa o outro, não abençoa eu. Mas Deus está te mostrando que se Ele está abençoando o outro, Ele pode ser abençoado também. Se Deus está falando com o outro no culto, Deus está falando contigo também. Deus fala comigo em todo momento. Nós temos que entender a voz de Deus quando Deus nos chama. Deus mandou o anjo tocar em Elias para ver se Elias entendia o que ele queria, o propósito da vida dele. Às vezes o anjo toca na gente. Não sei que forma o anjo tocou já na sua vida, mas não deixe esse toque sem embora. Não use aquilo que Deus lhe deu para se afastar cada vez mais dele. Elias usou a força que Deus deu para ele para se afastar. Deus está te dando força, Deus está te dando comida, Deus está te dando prosperidade, Deus está te dando um bom cargo, Deus está te dando uma oportunidade, Deus está te dando uma palavra de conforto, Deus está te curando. Muitas vezes, e quantas vezes a gente usa isso para se afastar de Deus? O dinheiro que Deus nos deu, que era para ser usado na sua obra, está sendo usado para nos afastar cada vez mais de Deus, indo cada vez mais para longe. Então, Elias vai até Horebe, 630 quilômetros longe do Monte Carmelo, onde caiu o fogo do céu. E lá no Horebe, Elias se enfia dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna, ele é abandonado, triste, sozinho. Ele fica lá na caverna, porque naquele monte Deus falou com Moisés muitos anos atrás. E ele pensa que um dia Deus falou com Moisés, pode ser que Deus fale comigo, pode não ser que Deus fale comigo, mas eu estou bem longe dos meus problemas. Aleluia. Talvez Deus que falou nesse local, talvez nem fale mais. O Monte Horebe ficou muitos anos sem ter a presença de Deus. Mas Elias, lá no fundo da caverna, Deus diz: Elias, glória a Deus. Elias, o que está fazendo aqui, Elias? Elias responde para Deus com o coração amargurado, triste, talvez com quadros de depressão, com angústia, com aquela dor que a gente sente quando as coisas não dão certo. A gente queria que desse certo, as coisas não dão. Elias estava exatamente assim, e Elias responde para Deus, até de uma forma explosiva: Deus, Senhor, eu tenho sido o único adorador naquele local, ninguém mais te adora como eu te adoro. Eu sou fiel, eu faço tudo para ti. Não tem mais ninguém lá para o Senhor contar, só eu. E agora eles querem me tirar a vida, eles estão querendo me matar. É como se Elias dissesse: Deus, eu estou fazendo o meu trabalho, estou fazendo
mas mesmo assim estão querendo me tirar a vida. Cadê a tua proteção sobre a minha vida? Cadê o teu espírito sobre mim? Sabe o que Elias não viu? Que ele caminhou 650 quilômetros sozinho, e muitas vezes pelo deserto. Ele foi alimentado pelo anjo durante esse caminho. Que Deus agora encontrou ele no fundo da caverna, angustiado e temeroso. Quando a gente está com nossos problemas na vida, a gente não vê a voz de Deus falando com a gente, mas Deus fala. Talvez domingo à noite Deus falou contigo, talvez na terça-feira Deus falou contigo. Aleluia. Preste atenção na voz de Deus. Deus encontra a gente nos buracos mais fundos onde a gente se mete. Deus sabe que a gente está lá. Nos lugares mais distantes e mais frios e mais difíceis da nossa vida, Deus sabe que a gente está lá. E Deus vai até onde você está nessa noite, perguntando: o que está fazendo aqui? Essa pergunta de Deus para Elias queria dizer o seguinte: Elias, o Monte Horebe, eu te chamei do Monte Carmelo. Por que tu se afastou dos meus planos? Por que tu se afastou do propósito que eu te coloquei? Por que tu se afastou do caminho que eu te dei, do ministério que eu coloquei na tua mão? Por que tu se afastou, Elias? E Elias não entende a voz de Deus. Elias fala para Deus de uma forma dolorida. E Deus diz: Elias, vem cá, quero te mostrar uma coisa. Vem para a porta da caverna. Vem para a porta da caverna que eu quero te mostrar algo. E Elias vem, todo receoso. Quando ele percebe um vento terrível, um vento veemente, um vento que quebrava pedras. A Bíblia diz que o vento quebrava pedras. Mas como o vento quebra pedras? Você já viu o vento quebrar pedra? Eu nunca vi. Elias viu? Eu nunca vi. Mas o vento quebrava pedras. Mas Deus não estava no vento. Deus não se manifestou no vento. De repente Elias sente um terremoto. E quando você está no terremoto, numa montanha, você faz o quê? Porque você não pode subir porque as pedras estão caindo. Você não pode descer porque as pedras estão rolando. Você não pode entrar na caverna porque a caverna desmorona. Você faz o quê? Depois Elias vê o fogo, um fogo impetuoso, que faz ele lembrar lá do Carmelo, quando Deus mandou fogo. Depois de tudo isso, volta todo o silêncio. E uma voz calma, mansa e delicada fala para Elias: Elias, o que tu está fazendo aqui? Muitas vezes Deus quer mostrar para a gente o poder dele. E mostra de forma que a gente não consegue entender porque a gente está com o nosso coração fechado. Deus quer mostrar o poder dele para a minha vida e para a tua vida, e a gente está com o coração fechado e não vê. E Elias não viu. O que Elias fez? Ele respondeu para Deus da mesma forma. Deus não discute com Elias. Deus não briga com Elias. Deus também não tenta se defender. Leia o texto. Deus não faz uma terapia com Elias. Deus não chama Elias: vem cá, tu sente, o que os pais falaram aqui? Quais são os traumas que tu carregas? Por quê? Porque Deus é o psicólogo perfeito. Deus é o psiquiatra que cura a alma dos seus pacientes. É Ele que sabe o que tu está passando. É Ele que sabe como resolver o teu problema. Muitas vezes a gente coloca o nosso problema na mão de pessoas que não conseguem resolver. Mas Deus sabe exatamente o que está no coração. Muitas vezes a gente está aqui na igreja cantando, a gente está aqui pulando, a gente está aqui batendo palma, a gente está aqui louvando, erguendo as mãos. Mas lá dentro do coração, a dor é grande. Deus sabe disso. Lá dentro do coração, a dor ataca a tua vida. E Deus sabe onde que dói você. Não adianta a gente estar aqui rindo para todo mundo. E aí chega em casa, na hora que a gente deita a cabeça para travesseiro, os problemas atacam. Quantas vezes a gente tem que tomar remédio para dormir? Quem não consegue dormir confiando em Deus? Quantos tomam remédio para dormir? Ou quantos querem dormir e nunca mais acordar igual Elias? Deus chama Elias e diz: ei, Elias, vem cá. Faz o seguinte: volta lá para a terra, aonde eu te chamei. Volta lá para a tua terra, porque eu tenho um trabalho para ti. Tu ainda vai ungir o rei de Israel, tu vai ungir o rei da Síria, tu vai ungir Eliseu em teu lugar. Volta. Por que, Elias? Por que Deus fala isso para Elias? Deus não discute, não pergunta os motivos. Porque quando nós saímos do propósito de Deus, quando nós deixamos de clamar a Deus, é somente a solidão, o desprezo, é somente a depressão que invade a nossa alma.
não me admira que o medo tenha batido na tua casa. Se você está longe do propósito de Deus, não me admira que você tenha passado por dificuldades e pedido a morte. Quando estamos longe do propósito que Deus tem para nossas vidas, é óbvio que as coisas não vão dar certo. É óbvio que o sofrimento vai ser mais forte que a nossa força vital. Se estamos fora do propósito de Deus, a gente não tem força para caminhar sozinho. Longe do caminho de Deus, ninguém vai a lugar nenhum. O máximo que a gente consegue é se enfiar dentro de uma caverna e querer morrer. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Qual o propósito que Deus te chamou? Quando Deus te chamou? Qual lugar que Ele te chamou? E você está fugindo por quê? Você está indo para longe por quê? Qual foi o chamado de Deus para a tua vida? Foi para cantar? Foi para pregar? Foi para orar? Foi para ir no hospital, orar pelos enfermos? Foi para ir na cadeia pregar os presidiários? Foi para poder fazer culto ao ar livre? Foi para entregar folheto? Qual o propósito de Deus na tua vida que você está negligenciando? Para de fugir. Para de correr para o lugar errado. Ele foi um grande profeta, mas quando ele saiu dos planos de Deus, ele queria morrer. Não acha que eu e você somos mais fortes do que isso? Quando a gente caminha longe dos propósitos de Deus, a dor que ataca o nosso coração, o medo do futuro, o medo da falta de futuro, ataca nossas vidas. Meu Deus, eu não sei o que vou fazer amanhã, eu não sei qual é o meu caminho, eu não sei o que eu tenho que fazer. Parece que está tudo errado, parece que as portas estão fechadas, parece que as coisas não dão certo. E não vai dar mesmo. Se Deus te chamou para ser um profeta de Deus, se Deus te chamou com um propósito para a casa dele, para a obra dele, se Deus te chamou com um ministério para você atuar, se você não voltar para esse ministério, as coisas vão ser ruins para você. Não porque Deus quer fazer as coisas ruins para você, é porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e somente perto dele a gente tem felicidade, somente perto dele nós temos força para caminhar, pois é o sopro de Deus que nos dá vida. Muitas vezes nós estamos longe. Muitos quadros de depressão, muitos quadros de angústia, muitos quadros de bipolaridade, de pessoas com problemas neurológicos. Hoje acho que a pandemia do mundo é a depressão. Muito mais do que o Covid, muito mais do que a gripe. As pessoas estão se sentindo deprimidas, as pessoas estão se sentindo deslocadas, as pessoas estão se sentindo fora da caixa, então não conseguem entender o que está acontecendo com eles. Pessoas que eram felizes há pouco tempo atrás, pessoas que eram cheias de vida há pouco tempo atrás, todo mundo dizia, mas as pessoas não é tão feliz que irrita, porque a pessoa está sempre feliz, está sempre caminhando, está sempre falando as coisas boas, e agora está angustiada, jogada no canto, não consegue se mexer. Adolescentes entrando em crise existencial, adolescentes que têm toda a força. Paulo diz, João diz, eu vos escrevi porque somos fortes, o Espírito de Deus habita em nós. Adolescentes entrando em depressão, tomando remédio, porque não estão conseguindo mais entender o propósito de Deus na vida de cada um. Hoje é o culto de vitória, e talvez seja essa a vitória que Deus quer te dar. Talvez seja essa a vitória que Deus quer te colocar na tua vida. Que você volte para os planos de Deus, volte para o caminho por onde você saiu, volte ao propósito de Deus, volte a se preocupar e se importar com pessoas. Jesus pregado na cruz, sofrendo, angustiado, com dor. Você poderia dizer que agora ele está pensando só nele, ele está pedindo, está desesperado. Ele olha para o lado e vê Maria, sua mãe, sofrendo. Ele chama João, com os braços abertos, pregado na cruz, e diz, João, essa mulher a partir de hoje é sua mãe. Maria, esse homem a partir de hoje é seu filho. O que Jesus quis nos mostrar? Que não importa a nossa dor, nós devemos guardar ela no bolso e ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. A partir do momento que a gente começa a ajudar aqueles que estão sofrendo ao nosso redor, a nossa dor fica mais leve. A partir do momento que Elias voltou ao ministério, Elias voltou a pregar, Elias voltou a fazer as coisas de Deus, Elias foi curado
no trajeto. Deus não deu nenhuma receita para Elias. Disse: Elias, volta, faz o que eu te mandei. E só isso. Elias durou mais 10 anos na terra, até que ele foi arrebatado num redemoinho. Um carro de fogo passou por Elias e arrebatou ele no redemoinho. Às vezes, nós voltarmos à presença de Deus, talvez nós tenhamos o privilégio de ver o céu aberto, um carro de fogo, e sermos arrebatados no arrebatamento dos salvos, sermos arrebatados e estarmos diante dele para por sempre. Mas se nós voltarmos à presença de Deus, porque lá onde Elias está, aí onde você está nesse momento, você só vai ver dor, deserto e sofrimento. Mas na presença de Deus, a gente vê o céu aberto, a gente vê multiplicação, a gente vê a igreja crescendo, a gente vê coisas, milagres que não aconteceriam em local algum, acontecem somente na presença de Deus. O meu tempo já passou. Queria que vocês se colocassem em pé. Eu não sei se essa palavra falou com alguém, mas alguém aqui está sendo chamado a voltar ao ministério que Deus tinha para a tua vida. Você faz o que você quiser da tua vida, mas tua vida vai começar a andar para frente quando tu voltar ao chamado de Deus. Tua vida só vai para trás, só vai para longe. Ela vai andar para frente a hora que você voltar aos caminhos do Senhor. Coloque-se na posição de Deus. Ouça a voz de Deus falando contigo. Resolva voltar. E essa vai ser a maior vitória da tua vida. Porque você voltando, Deus vai curar as tuas dores. Você voltando, Deus vai curar as tuas enfermidades. Deus vai curar os teus problemas neurológicos. Deus vai curar a tua vida. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Ouvimos a poderosa palavra de Deus. Você precisa de força do céu. Deus tem um alimento para você. Sai do teu lugar e venha à frente, que nós vamos orar a teu favor. Vamos orar e Deus vai estar abençoando a tua vida. Assim como Elias estava ali, Deus foi ao encontro dele. Deus veio ao teu encontro nessa noite para abençoar a tua vida. Tem alguém que a palavra falou no teu coração? Pode sair do teu lugar e vir à frente, e nós já vamos estar orando em teu favor, para que o Senhor venha abençoar a tua vida, abençoar o teu lar, a tua família, trazer a bênção que você precisa nessa noite. Glória a Deus. Põe a mão no teu coração e oremos.